Pois bem, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, nos diz assim a palavra de Deus: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? É uma pergunta. Vou ler novamente. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando-a com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Meus amados, a pergunta, ela é muito notória, ela é muito importante para os nossos dias. Qual é a mulher? Irmãos, parece que não existe, mas tem muitas mulheres que não estão nem aí com as dracmas perdidas, não é? Aqui dá a entender que parece que não existe. Qual é a mulher? Né? Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, do nosso dia a dia, a gente vê que há muitas mulheres, homens, jovens, muitos anciões, que está dizendo assim: bom, perdi, fazer o quê? Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. E eu sempre digo, irmãos, que isso é uma meia-verdade. Deus tem muito para dar, porém, se você não cuidar daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus te deu, até o que lhe deu vos será tirado. É a palavra de Deus. Então esta palavra traz para nós uma mensagem maravilhosa. A início de conversa precisamos entender o que era uma dracma. Dracma era uma moeda grega que correspondia ao valor de uma ovelha ou um boi. Custava, por exemplo, um boi custava 5 dracmas. Esta moeda tinha um poder de compra muito grande nesta época. Por exemplo, 2 dracmas era o imposto anual do templo de Jerusalém. Aquela mulher perdeu uma dracma. O que representava a dracma para as mulheres? Dracmas representavam muito mais do que dinheiro, muito mais do que moeda. Representava dignidade, honradez. Porque num momento tão difícil para a sua época, onde as mulheres tinham pouco valor, uma mulher que se submetia a trabalhar a ponto de adquirir uma dracma, é porque essa mulher realmente ela excedia as demais. Ela tinha um valor imensurável. Uma mulher que não trabalhava apenas pelo bocado de cada dia, apenas por aquilo, pela sua necessidade básica, mas ela ia além. Hoje até é fácil as mulheres ter o seu trabalho, viver pelo seu trabalho, conquistar, né, os seus sonhos. Tem muitas mulheres que conquistaram casa, apartamento, muito mais do que você pode imaginar. Só que nesta época, uma mulher, para ser, entre aspas, né, independente, que não precisasse depender do marido, é porque essa mulher ela era tida na sociedade como uma mulher de dignidade, uma mulher que realmente prosperava e muito. Então a mulher, durante a sua juventude, tinha que trabalhar muito, muito para poder conquistar uma dracma. Se ela conseguisse uma dracma, essa mulher já era tida como mulher virtuosa. Agora imagine, essa mulher ela lutou e durante toda a sua história, todo o seu trabalho, ela conseguiu 10 dracmas. Depois que ela havia conquistado todas aquelas dracmas, né, porque havia 2 sentidos maravilhosos para as dracmas. Primeiro, que se você conseguisse ganhar uma dracma ou economizar a ponto de ter uma dracma que não precisasse tocá-la, e principalmente se ela pudesse ser um ornamento, né? Então era feita um ornamento, colocava na cabeça, né, segundo os homens,
Quem a visse teria certeza de que aquela mulher era realmente uma mulher de trabalho, uma mulher virtuosa, uma mulher de dignidade. E uma mulher, quando ela ia nas festas, quando ela ia num trabalho todo especial, a primeira coisa que ela fazia era colocar aquele arco, né, com as dracmas. Então tinha mulher que tinha 5 dracmas, outra tinha 4 dracmas. Para você ter 10 dracmas, que dava quase o círculo da sua cabeça, é porque essa mulher era muito importante para a sua época. Agora, uma das coisas mais impressionantes que eu vejo e que nós precisamos colocar em conta, né, fazer questão de entender, é que ela perde essa dracma dentro da sua casa. Como pode alguém perder uma dracma dentro de casa? Como pode perder alguma coisa dentro de casa? Eu já perdi algumas coisas dentro de casa. Playback, já perdi carteira dentro de casa. Como é que pode, né? Celular. Meu Deus, aonde eu coloquei esse celular? Aí procura, aí você chega à conclusão, estava lá, dentro de casa. Então, às vezes, nós precisamos trazer nesta palavra bendita, ou na expressão, no ápice desta palavra, como pode alguém perder uma moeda de grande valor? E essa mulher diz que ela perdeu. Então ela perdeu dentro da sua própria casa, não perdeu na rua, não perdeu no quintal. Isso traz um significado muito grande para nós. Muitas das nossas bênçãos nós perdemos dentro de casa. E atenção, porque isso é muito importante. Quantas bênçãos nós perdemos dentro de casa? Pelo que falamos, pelo que deixamos de falar, pelo que deixamos de orar, por falta muitas vezes de sabedoria, de estar falando coisas que não deve, para quem não deveria. Então ela perde dentro de casa, mas uma das coisas que mais chama atenção e deve ser a nossa responsabilidade, a nossa atitude, é que ela acendeu uma lâmpada, uma candeia dentro de casa para procurá-lo. Era de dia? Será que ela pela manhã, à tarde, à noite? Talvez era um lugar escuro, podia ser pela manhã, à tarde ou à noite, mas ela acendeu a lâmpada, né, ou a candeia. O que Deus quer que façamos é que acendamos a candeia dentro da nossa casa. E para quê? Para que possamos observar em que condição ou quais são as condições que a nossa casa se encontra. Fazendo assim, chegamos à conclusão de que a casa pode estar com alguns problemas. Porque quando você procura algo, você vai ver coisas que não gostaria de enxergar nem de ver. Quando você acende uma lâmpada, ou quando você acende uma candeia, você vai ver sujeira, porque se era uma moeda de valor, de grande valor, diz a palavra de Deus, imagina, era o preço de um boi, você perderia um objeto no valor de um boi. Naquela época um boi valia muito, ainda hoje tem um grande valor. Imagina você perder lá uma nota de R$100, um boi acho que é mais, muito mais, dependendo do boi aí custa alguns milhares de reais, né? E agora você perder, imagina uma carteira recheada de dinheiro. Mas ela não disse assim, bom, fazer o que? Perdi, uma hora dessa eu acho. Ela procurou. Por quê? Porque quem sabe ela tinha uma festa em seguida, um casamento, e atender algumas pessoas, e elas faziam questão de usar aquele pingente ou aquele colar, né? Ou aquela tiara na sua cabeça para poder, né, se enfeitar. E é claro que aquilo era motivo de honradez, né? Colocar aquela tiara era algo muito importante para as mulheres na época. E agora, faltando uma, seria a mesma coisa você sorrir sem um dente. Imagina. Tamanha era a importância daquela dracma. Agora, irmãos, ao acender esta candeia, começa a aparecer os ratos. Há casas que tem, né? Baratas. O que mais? Às vezes você acha coisa que tinha perdido há muitos anos.
Estava lá. Meu Deus, o meu brinco, olha onde está. Quase sempre você, procurando as dracmas, ou a dracma, você vai encontrar aquilo que você perdeu há muitos anos, de certa forma. Mas ela não apenas acendeu a lâmpada, ela também varreu a casa. E aí a hora que você varre, você vê o quanto ela estava limpa ou o quanto ela estava suja. Dependendo da casa, vai sair até jacaré daquela casa, né? Poucos dias eu vi um programa de televisão de uma pessoa que foi sorteada e aí eles tinham que dar uma geral na casa. E tamanha foi a decepção, né, quando as pessoas tiraram o fogão daquele lugar para arrumar o piso da casa. Eu confesso que eu fiquei enojado. Tamanha era a sujeira debaixo daquele fogão. O fogão estava lá tampando aquele espaço, a pessoa só varria em volta, mas quando se tira do lugar, eu acredito que essa mulher, para poder encontrar a dracma perdida, ela teve algumas decepções. Se você fizer uma limpeza geral na sua casa, você vai ver que existem lugares secretos aí que precisam de uma limpeza urgente, né, que é acumulador de ácaro, de bactéria, de germes e tantas coisas ruins aí que é prejudicial à própria saúde. Mas seja como for, ela acende a lâmpada, que existe atenção que nós devemos dar, devemos ter. Ao varrer, você sabe que exige esforço, exige cuidado e vai exigir também uma atenção mais apurada, porque ao varrer você pode encontrar objetos de valor ou algumas coisas que nós não gostaríamos de encontrar, né? Você vai encontrar cabelo, vai encontrar pelo, vai encontrar tantas coisas, né? Botão, dependendo a varredura que se faz na casa, encontra até dinossauro. Então não adianta querer achar a dracma perdida se primeiro não tiver a intenção de remover a sujeira da casa. A busca deve ser diligentemente, isso quer dizer um cuidado altivo, prestar atenção, fazer bem feito, ser cuidadoso até que chegue ao objetivo final. Sabe que às vezes nós temos que fazer isso dentro da igreja, a gente perde lá dentro a dracma perdida. Entre tantos irmãos, existe lá pessoas que são pessoas maravilhosas e que às vezes numa limpeza, parece até bobagem que eu vou falar para você, mas um trabalho manual, um trabalho entre irmãos, você vê lá algumas dracmas, joias, pessoas valiosas que você não sabia até que fizeram um mutirão. Me lembro alguns anos atrás de um irmão que ele chegava na igreja, a gente não notava, parece que ele andava fechado no seu mundo, parece que não tinha muitas habilidades, até que nós resolvemos fazer um mutirão na igreja. Lá nesse mutirão que nós vamos ver a capacidade dele de organização, de almoxarifado. Olha, pastor, tinha que fazer assim, 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 assim. Eu falei assim, meu Deus, onde você estava, rapaz? Precisando de uma pessoa igual a você, pessoa que organiza. Estava lá. Foi justamente numa limpeza na igreja, de um modo geral, no mutirão, que nós encontramos a pérola de grande valor, ou a dracma perdida, né? Então, meus amados, só que essa mulher, ela não parou, ela não desistiu. Há muitas pessoas que elas desistem fáceis, muito fáceis de encontrar a dracma. Elas preferem, não, Deus tem mais para dar. E aí lutam, quando na verdade deveriam entender que Deus está esperando de nós uma atitude quanto à dracma perdida. Porque ela está em algum lugar, ela precisa ser encontrada. Isso se refere também a almas, que às vezes a pessoa não está vindo mais na igreja, perdeu-se, até perdeu-se dentro da própria igreja,
onde o pastor não consegue enxergar mais aquela pessoa, ou ninguém consegue notar aquela pessoa, mas ela está lá. Quando você começa a perceber que esta passagem ela se refere também a almas, porque o Senhor vai dizer: há festa no céu por um pecador que é encontrado. Então esta dracma perdida ela é muito mais do que uma moeda. Ela representa almas no mundo espiritual. E que às vezes a gente diz assim: saiu fazer o quê? Sai um, vem 10. E às vezes sai um, leva mais 9. Ou leva um monte de gente com ela, né? Então, quando a dracma perdida é achada, não podemos se esquecer de testemunharmos e glorificarmos a Deus por aquele achado, né? Diz a palavra de Deus que ela reuniu as colegas e ela disse assim: vamos fazer uma festa porque eu achei a dracma perdida. Salmos de número 116, versículo 12, assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, às vezes, irmãos, eu pregava no domingo ainda a respeito de gratidão, né? Que eu sou muito grato pela segunda igreja do Evangelho Quadrangular, porque foi ali que tudo começou. Então, de vez em quando eu vou lá tomar daquela água, né? Vou naquele poço, porque foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos na minha vida, minha carreira, né? Na minha fé, no meu ministério. Foi através da segunda igreja que eu comecei a pregar. Preguei pela primeira vez com 12 anos, cantar aos 14. Foi ali que foi o meu chamado, foi ali que Deus me firmou os meus passos. Então a gente não pode esquecer o lugar onde Deus nos plantou, né? E de vez em quando a gente está lá matando a saudade, como a gente diz. Pois bem, e quando nós falávamos sobre gratidão, eu estava falando justamente sobre Noemi, né, e Ruth, Boaz, falando sobre a importância que Deus realmente deu àquela moça chamada Ruth, quando ela prefere ficar em terra alheia com a sua própria sogra, ex-sogra, né, que agora já não tinha mais nenhuma responsabilidade, mas elas se amavam e havia realmente essa afinidade muito grande e no sentido espiritual muito mais forte ainda. Pois ela diz assim: olha, onde tu colocares a planta dos teus pés, eu estarei, e o seu Deus será o meu Deus. Não era, ela era moabita, porém, a gratidão fez com que ela acompanhasse a sua sogra. Quem sabe uma mulher já de idade, tinha sofrido muito, perdido marido, os filhos, e agora Ruth também ficou viúva, né? E as duas tomaram uma atitude, não ficaram ali reclamando com as coisas que haviam se perdido, né? A gente muitas vezes vê assim: meu Deus, perdi. Perdeu, mas não pode ser achado. Perdeu, não pode ser encontrado. Essa mulher, ela acendeu a lâmpada e disse: eu vou encontrá-la. Varreu a casa com diligência, com sabedoria, até que ela encontrou a dracma perdida. Então, meus amados, quando nós tomamos essa atitude, não ficamos na inércia, nós não ficamos aí esperando, né, que as coisas caiam do céu ou que Deus coloque outra dracma nas nossas mãos, né? Enquanto você não encontrá-la, você não vai ter êxito, você não vai ter sucesso nem prosperidade, porque Deus já te deu. Às vezes essa dracma pode ser, nós vamos dar essa semana aí o nome das dracmas, mas trazendo ainda para o ministério, foi o ministério que você perdeu dentro da igreja, se deixou levar pelo ciúme, muitas vezes negligenciou, foi deixando para amanhã. Não precisa colocar meu nome na escala, não. Esse mês eu vou ficar meio no banco, eu estou meio rouco, minha garganta está meio cansada, vou dar um tempo. Não me coloque na escala esse mês, não me coloque na escala do diaconato essa semana. E aí, meu irmão, de repente você não é aquela pessoa mais tão necessária. Não foi as pessoas que te tiraram, foi você que perdeu a noção da vida, perdeu o brilho do ministério, como dizia o Marcelo ontem, perdeu a alegria. E se faltar alegria, irmãos, para nós fazermos a obra de Deus, essa dracma, ela é forte.
ela é muito importante. Você vai ver ainda essa semana quantos que perderam a dracma e não conseguiram encontrá-la mais. Não conseguiram, porque negligenciaram. Eu trabalho, eu tenho ministério, a minha vida é assim mesmo, mas logo logo me levanto, e nunca mais se levantou. Por quê? Porque Deus está de olho em você. Se você não valoriza o ministério que Deus te deu, quem é que vai valorizar? O pastor? Interessante que às vezes nós queremos que os outros valorizem o nosso ministério quando nós mesmos não valorizamos o nosso ministério. Você acha o teu ministério fraco, você acha a tua voz que não é muito boa, você acha que a tua mensagem não surte efeito, e aí isso vai escapando pelos teus dedos. Quando você vê, ninguém vai te valorizar mais do que você mesmo. Agora, você não pode supervalorizar o teu talento, a tua dracma, a ponto de humilhar os outros, achar que você é o rei da cocada, a última bolacha do pacote. Aí não, aí você vai pecar e Deus vai deixar você de lado. Mas se você sabe valorizar no tempo certo, na dosagem certa, que glorifique o nome de Deus, faça. Então, amados, nós precisamos valorizar aquilo que somos, aquilo que temos, mas não a ponto, repito, de humilhar as pessoas, de achar que a igreja não vai sobreviver sem a gente. E ela pode sobreviver muito bem sem a gente. Se não fosse assim, o que seria da igreja quando Pedro morreu? O que seria da igreja quando Aimee Semple McPherson morreu? Quando esses grandes heróis da fé morreram? A igreja tinha morrido junto. Mas não, Deus está olhando na terra, Deus está percebendo, vendo o quanto você precisa ser útil na obra de Deus. Quem sabe você deixou de tocar, deixou de cantar, você deixou de ministrar, deixou de ajudar, de ser auxiliar do seu pastor, e as bênçãos pararam. Você viu como é que está a tua vida financeira, tua vida conjugal, tua vida familiar? Tem um monte de pessoas olhando para a gente para ver o que a gente está fazendo com a dracma. Se nós estamos usando ela realmente na nossa frente, né? A dracma era uma tiara, olha isso, havia uma tiara com várias dracmas. Então, quando aquela mulher perdeu, ela poderia dizer, bom, tenho 9, vou dar um ajuste aqui, fazer um ajuste aqui, né? Trazer da direita mais para a esquerda, trazer da esquerda mais para a direita, e ninguém vai perceber. Mas é aqueles que já viam e tinham notícia que era 10. Olhava assim e disse, mas não era 10, tem só 9. Aí você vai ter que contar a história. Pois é, um dia perdi, não sei onde está, mas como perdeu? Perdeu na rua? Não, perdi em casa. Em casa? Sabe? Às vezes a pessoa tem que estar dando satisfação, né, para as pessoas. E nós precisamos dar satisfação, sim. Tem gente que não gosta da satisfação do seu ministério, da sua vida, acerto de contas. Eu sempre digo, né? Então a gente não gosta de acerto de contas, de cobranças. E uma pessoa que não gosta de ser cobrado não nasceu para ser líder, não nasceu para ter ministério. Esqueça. Você não faz parte da equipe. Qualquer lugar que você for, qualquer empresa, alguém vai cobrar de você o horário, ou o trabalho que está exercendo, a maneira como está fazendo. Como que para a obra de Deus ninguém pode me cobrar? Então o pastor José Melês, que é meu sobrinente, tem o direito de me cobrar, pastor Irineu, pastor Mário de Oliveira, eles têm o direito sim de cobrar. Porque só exige. Exige porque alguém confiou em você. Exige porque alguém lhe colocou uma responsabilidade que tu não tinhas. Não era nada. Era um obreiro. Aí de repente, Deus pela sua infinita misericórdia colocou você como pastor titular e agora não quer ser cobrado? Larga a igreja. Vai fazer outra coisa, filho. E mesmo que se for fazer outra coisa, não esqueça que você vai ser sempre cobrado. Nós somos cobrados dos irmãos da igreja. Esses dias eu não fui num compromisso, porque não deu mesmo, né? E a pessoa cobrou, e cobrou com razão. Posso ficar triste? Minha irmã, não deu. Estava tudo fechado, o trânsito parou tudo, não deu para chegar a tempo. Mas você tem uma justificativa.
Pastor, esperamos tanto o Senhor, mas é difícil, né? A gente não quer que aconteça, mas pode, o imprevisto. E a pessoa entendeu, e a pessoa não ficou triste, né? Porque a gente contou, ora, acerto de conta, presta-se conta a pessoa, não vou poder fazer o quê, né? Me lembro de uma campanha que eu marquei e não deu para chegar no dia da campanha, chegamos no outro dia da campanha, e o pastor teve que ir lá fazer a abertura da primeira noite, porque era uma questão de greve dos caminhoneiros e a gente não pôde passar. Mas há um acerto de conta. Eu não posso fazer vista grossa. Por que o senhor não veio? Não interessa. Não vim porque não é sua conta. Então nós precisamos, esta mulher, ela prestou conta com ela mesma. E aqui eu quero encerrar a parte de hoje falando sobre esse acerto de conta quando é com você e Deus, pela responsabilidade que Ele entregou nas suas mãos. Se Deus permitiu que você tivesse uma dracma, porque Deus te deu coordenação motora, Deus te deu força, trabalho, Deus te deu todas as condições para você poder ganhar aquela dracma. Então às vezes nós temos que prestar conta com Deus em primeiro lugar. Meu Deus, perdi. Senhor, tem misericórdia, eu preciso encontrar. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Senhor, e acende a lâmpada, mesmo, acende essa lâmpada, varre, que às vezes temos que varrer a sujeira que está no nosso coração, sujeira que está na nossa mente, para poder olhar e ver. Eu fico às vezes imaginando, né? Onde estava essa dracma? Será que estava debaixo do sofá? Quem sabe num lugar que você jamais poderia imaginar. Talvez ela tinha colocado num lugarzinho lá, né? Às vezes isso acontece com todo mundo, né? Eu me lembro certa feita, a pastora Renata, né? Quando eu pregava sobre as dracmas perdidas, eu sempre digo isso, né? Que ela, na hora, assim, no coraçãozinho dela, lá no culto, né? Quando eu falei sobre as dracmas, daí eu falei assim, ideia do pastor, né? Como é que pode uma pessoa perder uma dracma, uma moeda dentro de casa, né? Será que isso é possível, perder uma dracma dentro de casa? Ainda mais que era de grande valor, ainda mais que era numa tiara, né? E aí um dia ela, não sei se ela contou no altar ou ela contou em particular, ela disse, pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu falei, aconteceu, ela. Sabe quando o senhor pregou sobre a dracma perdida? Eu falei assim, sim. Eu questionei o senhor. Um dia, pastor, sumiu meu celular. E eu sei que foi dentro de casa. E procura. Eu fiquei 2 dias procurando esse celular e não encontrei. Um dia eu fui trocar de bolsa e, para o meu espanto, ela estava dentro da minha bolsa. E eu falei assim, puxa, então não foi dentro de casa não, foi dentro da bolsa. Então como é que pode, né? A gente perder um celular dentro da bolsa? E ela disse, olha que eu procurei naquela bolsa várias vezes. Só que havia um lugar, assim, acho que por baixo, né, que o celular entrou, por Deus, né? Deus queria mostrar para ela, e ficou lá. Então sacudia tudo, estava lá por baixo daquela dobra. Não existe muitas dobras, as bolsas, né? E ele entrou ali naquela repartiçãozinha e ficou lá escondidinho. E eu disse, então, você só achou por quê? Só achei porque eu vi que a bolsa tinha um peso. E aí toquei, quando eu vi que eu levei a mão naquele lugar, lá estava o celular. Então a gente perde as coisas em lugares inesperados. Foi o que aconteceu a essa mulher da dracma perdida aí. Ela perdeu dentro de casa, mas ela não sossegou, ela não deixou por isso mesmo. Ela disse, não, o que é isso? As pessoas vão pensar de mim o quê, né? Perdeu a dracma. Se ela era uma mulher solteira, que parece que era, imagine o rapaz que olhasse, puxa, essa mulher que era tão valiosa, tão valorosa, melhor dizendo, né? Tão caprichosa, e agora perdeu, e me falaram que ela perdeu dentro de casa. Por isso que ela vai dar uma festa.
porque aquilo tinha um valor muito grande. A gente só dá festa, só faz uma festa quando é um motivo de grande alegria, um motivo de regozijo, né? Ainda mais chamar as suas amigas, diz ela que chamou todas as suas amigas, vem alegrai-vos comigo. Mas por quê? Porque eu achei a dracma perdida. Então veja o valor sentimental que tinha para essa mulher, o valor que tinha diante da sociedade e o valor que tinha diante das amigas. Então às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, a gente deixa de lado, perde, fica por isso mesmo, não estamos nem aí. Perdeu, fazer o quê, né? Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Nunca pense desse jeito, porque, meus amados, muitas vezes a dracma, ela pode nos proporcionar, se nós cuidarmos, né? Se nós, com diligência, mesmo que aconteça, né, um lapso, ou você perdeu, procure, vá atrás. Às vezes você perdeu dentro da tua própria igreja o desejo de louvar, o desejo de ajudar, o desejo de ser fiel a Deus, né? Quantas pessoas que perderam a dracma, irmãos da esperança, a gente vai falar sobre elas ainda essa semana, mas existem algumas dracmas que elas são muito valiosas. Eu vou falar de 10 dracmas, quem sabe amanhã a gente fala de 3, mas hoje eu gostaria que você entendesse que, quem sabe, este vazio da sua alma, essa angústia, essa opressão, ou essa depressão que você está vivendo hoje, é porque você deixou as coisas de Deus, largou as mãos de Deus. Era uma pessoa ágil, uma pessoa que vivia na casa de Deus, vivia trabalhando, fazendo as coisas de Deus, e logo foi deixando. Irmãos, a gente, para deixar as coisas de Deus, é muito fácil. Às vezes um sentimento aqui, outro sentimentinho ali, às vezes alguém machucou, magoou, às vezes uma palavra do pastor, às vezes o pastor diz, não, irmã, já tem pessoas suficientes para fazer esse trabalho de sábado. E aquela pessoa já toma aquilo como se não tivesse mais nenhuma importância, não tivesse mais nenhum valor. O pastor me dispensou. Será que você não foi provado por Deus para ver se realmente você continua com o mesmo amor pela obra de Deus? Não, pastor, o senhor não está precisando, mas eu vou vir mesmo assim. Quero ajudar, quero estar aqui presente. Esse deve ser a nossa atitude. E quantas vezes pode acontecer de chegar lá, aquelas 2 pessoas que foram escaladas não foram, e você está ali por Deus, para poder substituir aquela pessoa. Há muito tempo atrás, eu conheci a história de uma diaconisa que ela ia para a igreja já com o seu uniforme na bolsa. Tinha lá já a bolsinha com o uniforme, tudo certinho. E aí o pastor perguntou, né? Minha irmã, sempre que falta uma diaconisa, eu vejo que sempre a senhora está pronta ali, já uniformizada. Sabe, pastor, eu trago na minha mala, tenho minha mala já, com uniforme, sapato, meias, tudo. Então eu fico só, principalmente quando eu não estou escalado. A hora que eu vejo que faltou, eu vou lá no banheiro, me troco e assumo o lugar da pessoa. O pastor nunca tinha pedido para ela fazer isso. Sabe o que o pastor fez? Pois então, o próximo ano você vai ser a líder do diaconato. Porque, irmãos, quem que Deus vai escolher? Aquelas pessoas que estão com o coração na obra de Deus. Não aquelas pessoas que eu reclamando de escala, reclamando disso, reclamando daquilo. Por que não me colocaram tal dia? Porque, olha, irmãos, eu ainda sou da seguinte opinião: diácono tem que trabalhar em todos os cultos. Todos. Não estou dizendo que é todo dia, mas em todos os cultos. Terça, se estiver tarde, à tarde, se estiver no domingo de manhã, à noite, tem que fazer esta roda girar. Porque são cultos diferentes, são experiências que você vai ter. Agora imagine um culto, um diácono só de terça-feira. Irmãos, isso é monótono, isso é ridículo. A não ser que por um trabalho, alguma coisa assim, que não possa mesmo assim, tem férias, tem feriado,
e essas pessoas elas têm que trabalhar em tudo que é culto para ter experiência. E outra coisa, às vezes você perdeu a dracma do cultuar a Deus. Só vai na igreja quando está escalado? Está errado isso aí. Pode mudar o seu jeito, porque as bênçãos não fluem. Você tem que cultuar a Deus. Olha o que eu tenho sentido de falta, irmãos, dos obreiros. Gente que canta na terça-feira, só que o outro ano está chegando, eles vão ter uma boa surpresa, né? Que nós vamos começar a colocar a igreja em ordem. Então, gente que é infiel, gente que você não conta com ele, você só conta com ele quando está escalado nos domingos. Então veja se você não perdeu a sua dracma e ficou por isso mesmo. Alguém vai achar. E se achar, ele é o dono. Ah, mas dentro da minha casa, irmãos, dentro da casa de Deus. Deus é justo, Deus é fiel e Ele vai agir com justiça a seu respeito. Depois não diga que você perdeu. A gente só dá valor quando perde. Tem alguns pastores que perdem a igreja e depois ficam colocando culpa na liderança, colocando culpa nos nossos líderes maiores que tiraram a igreja dele. Ora, ninguém vai tirar assim. Não existe isso aí, eu não vejo isso aí, nunca vi isso aí. Já fui conselheiro do estado do Paraná, superintendente. Ninguém tira a igreja do outro assim apenas por tirar, por vingança, por inveja. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, se a pessoa não valoriza, se a pessoa começa a negligenciar, uma pessoa às vezes que até é assalariada, ganhando o seu bom salário da igreja, irmãos, não cuida da própria obra de Deus, então vai ter que tomar uma atitude. E não pense você que às vezes parte do homem, é Deus que está mostrando aquele pastor. Ora, um presidente de grupo que não participa, que não é fiel, como é que você vai ter essa pessoa do teu lado, servindo a Deus? Então reveja os seus conceitos, faça uma autoanálise na sua vida e vê se o erro não está com você. Será que o erro está na casa, onde a mulher perdeu a dracma? Está o que? Na lâmpada, que ela deveria ter acendido? Na vassoura, que ela deveria ter varrido? Nas amigas? Não. Nós temos mania de colocar a culpa nos outros. Certamente ela morava sozinha, não tinha quem culpar. Quem roubou a minha dracma? Não. Às vezes nós estamos dentro da igreja achando que tiraram o nosso cargo, roubaram a nossa vez, né? E não é verdade. Negligenciou, levou com a barriga, como a gente disse, empurrando com a barriga, fez a obra de Deus relaxadamente. Deus não vai permitir que você continue. Pode ter certeza que Deus vai colocar um outro no teu lugar que vai dar de 10-0 em você. Então cuidado, tome cuidado, faça a sua parte, faça bem feito. E se acontecer, como aconteceu com essa mulher, dela perder, não se dê por vencido. Vai à luta, não brigar com as pessoas. Ela não brigou com ninguém. Ela simplesmente tomou as atitudes que eram necessárias. Acendeu a lâmpada, e a hora que ela acende a lâmpada, você vai ver mais do que deveria. Os cantos, porque ela vai em canto por canto na casa. Onde será? E ela certamente, repito, deve ter encontrado muito cantinho cheio de sujeira. Tanto é que ela pega a vassoura, ela vai varrer. Quem sabe esteja aqui por baixo. Naquela época havia muita poeira, né? E ela foi varrendo até que ela encontrou. Aonde será que aquela dracma se encontrava? Debaixo da mesa, debaixo do tapete, debaixo da onda. Ela encontrou. Então quem sabe você tem que encontrar aí a tua dracma urgentemente, e deve estar no lugarzinho que talvez você nem perceba, e que você vai ser surpreendido, né? Alguns anos atrás uma pessoa chegou para mim e disse assim: pois é, pastor, eu tocava, eu cantava, eu dirigia até um trabalho. Eu falei assim: daí? Zé, o senhor sabe como é que é, né? O pastor me tirou. Mas o pastor tirou por quê? Sempre a culpa é do pastor, sempre a culpa é da igreja, né?
Aí, passou um tempo, eu conversei com aquele pastor. Pois é, eu conversei com fulano, tá meio triste lá, que era muito ativo na igreja. Falei, pastor, nem te conto. Chegava atrasado, culto sempre começando atrasado, aí que ele ia afinar o violão, aí que ele ia trazer água, aí que ia, às vezes o culto começava 20 minutos depois por causa... E olha, pastor, se morasse longe da igreja, morando perto da igreja, e porque ele começava mais tarde, terminava mais tarde, o povo reclamava, aí eu tive que tirar ele. Então veja, então a culpa não era do pastor, a culpa era da pontualidade, não tinha pontualidade. Então, amados, nós precisamos rever nossos conceitos, nossa forma de trabalhar. Quem sabe estamos perdendo e perdendo muito nesta caminhada de fé aí, porque nós não estamos sabendo administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Finanças da igreja, finanças do grupo. Às vezes estamos tratando as coisas de Deus com desdém, tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. Ensaios. Sabe que muitas dracmas, elas são perdidas dentro dos ensaios, porque as pessoas tratam ensaios com brincadeira, tocando músicas lá que Deus não se agrada, fazendo piada. Tem igrejas que até começaram o ensaio, que eu acho que não existe ensaio, né? Se é para levar as coisas de Deus assim na brincadeira, era melhor não ter ido ensaiar, porque o resultado vai ser no altar depois. Um culto pesado, um culto sem vida, sabe? Começa a pipocar lá, a fazer barulho, quebra cabo, não sei o quê, porque as pessoas, elas esquecem que é lá no ensaio que nós devemos levar a sério, glorificar a Deus, né? Chocarrice. Então às vezes nós perdemos a dracma, que é a essência desse trabalho maravilhoso, aonde deveria ser algo levado muito a sério, né? Me lembro quando a Isabel Coimbra, né, no Diante do Trono, veio fazer um trabalho na nossa igreja, ela ficou aqui em casa. E aí, me lembro assim que eram umas 6 horas da manhã, e eu escutei um som de um hino, e até eu pensei que tinha sido a Mihaela que tinha deixado o quarto, o som ligado na época, um dos meninos, e a porta estava entreaberta, e daí eu vi que não era do quarto da Isabel Coimbra, né, que estava a porta entreaberta, e eu vi um vulto assim, um braço passando assim, daí eu olhei e eu vi ela uniformizada com o uniforme que ela dançava à noite na igreja, né, que ela estava fazendo um trabalho de dança na nossa igreja. Ela estava lá literalmente e dançando. Aí eu não me contive, falei assim, já acordado, Isabel? Ai, pastor, eu estou adorando a Deus, essa é a minha devocional, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e eu vou adorar a Deus, vou me apresentar diante de Deus, preparar o meu coração, meu espírito, porque à noite quero chegar diante dele e glorificar o nome dele. Irmãos, a diferença é grande, né? Precisava estar de uniforme, 6 horas da manhã, precisava estar de sapatilha, precisava estar dentro daquela característica. O coraçãozinho dela precisava, porque ela estava adorando a Deus. Eu sempre conto isso, porque às vezes nós tratamos as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E a gente quer que Deus manifeste a sua glória, o seu poder, a sua Shekinah. E que se você perdeu essa dracma, algumas delas nós vamos falar amanhã, né, que tem várias dracmas, mas quem sabe essa motivação de procurá-la com diligência. Meu Deus, eu quero voltar àquele primeiro amor, quero voltar ao meu ministério daquela forma, aquele desejo que eu tinha pelas coisas de Deus. Você já viu que ultimamente você tem grandes dificuldades para ser o que você era alguns anos atrás? Que dificuldade de sentir a presença de Deus, que dificuldade que você tem de sentir aquela motivação que você tinha alguns anos atrás. O que aconteceu? Deus que mudou?
Espírito Santo que mudou, ou nós perdemos a essência? Nós perdemos o desejo pelas coisas de Deus. Você vê que para as outras coisas você é muito motivada, muito motivado, muito pronto, muito pronta. Se é para o shopping, meu Deus do céu, mas é rapidinho, vai se preparar, já vai tomar o banho. Se é para a igreja, eu acho que hoje eu não vou, estou muito cansado, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que... Meus irmãos, Deus sabe do teu coração. Deus sabe por que tarda a tua bênção. Deus sabe por que você está levando Deus dessa forma. Quem sabe você esteja morto espiritualmente, só falta enterrá-lo. Eu espero que não aconteça isso, de você morrer espiritualmente a ponto de ser enterrado, mas que você perceba que você está morto espiritualmente e venha ressuscitar, ou fraco espiritualmente e venha se fortalecer. Quem sabe está anêmico espiritualmente, que você tome aí as vitaminas necessárias para que tu consigas, porque é você que tem que encontrar a dracma perdida. Não é o pastor, não é o vice-presidente, não é o presidente do grupo que vai ter que achar, não. Ela procurou sozinha e achou. Depois ela chamou as colegas para festejar. É esse o nosso papel. Então você perdeu, não foi ninguém que roubou, foi você que perdeu, é você que tem que encontrar. Aquela motivação, aquele desejo de ser, de trabalhar, de fazer a obra de Deus, aquela motivação, né? Ficava na igreja. Tem pessoas lá que terminam o culto e não quer ir embora. Você tem que estar pedindo para poder apagar a luz da igreja, para poder ir embora. Está lá, fica conversando, termina o culto, gente lá e às vezes, pastor, vamos ficar mais um pouquinho aqui conversando, e se deixar, você fica lá até amanhã. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Tem aqueles que começam a perder a dracma já. Que hora que vai terminar essa live? Que hora que vai terminar esse culto? Irmãos, pessoas que já perderam todas as dracmas, tá só com a tiara, mas sem nenhum pingente, nenhuma dracma nessa tiara, tá sem nada, infelizmente. Eu quero orar por você, que Deus te ilumine, que Deus abra os seus olhos espirituais, porque é muito importante esta palavra, simples, mas de grande importância. Não está aqui na palavra de Deus esta mensagem, né, que a gente leu aqui em Lucas 15:8, do versículo 8 ao 10, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E daí? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Não coloque culpa nos outros. Você está desse jeito por sua culpa. Não, mas você não sabe o que fizeram comigo na igreja. Irmãos, não vem tentação senão humana, nem prova que tu não possa suportar. Vai continuar culpando os outros até quando? Para com isso. Procure, você vai encontrá-lo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, a cada dia que passa nós ouvimos a Tua palavra, examinamos as Escrituras e chegamos à conclusão que nós somos assim, ó Deus, muitas vezes muito relaxado para as coisas de Deus. Me perdoe, meu Deus, usar esta palavra, mas é a pura realidade. São cristãos, meu Deus, que são muito fracos, Senhor, e esta fraqueza não é para encontrar a fortaleza ou a força, mas é a fraqueza para viver fora do Teu aprisco. Paulo dizia: quando estou fraco, eu estou forte, mas em Cristo Jesus. Tem uns que estão fracos para se tornarem mais fracos ainda, reclamando, murmurando, se queixando. Porque eu estava nesse cargo, naquele cargo, o pastor me tirou, porque a igreja... Senhor, que estes nossos ouvintes da manhã, ou à tarde, ou à noite, ou depois, não sei quando, a hora que for, que eles ouçam esta palavra, reflitam nessa mensagem
Eu sei que toda palavra, meu Deus, principalmente de repreensão, ela pode trazer uma tristeza no início, mas depois fruto pacífico, diz a tua palavra. Então, portanto, eu peço, Senhor, que as pessoas atentem para esta realidade e que nós possamos, Senhor Deus, examinar, varrer, até achar a dracma perdida. Porque se nós perdermos, ó Deus, nós vamos ser tidos como negligentes, relaxados. Mas quando nós procuramos com diligência até encontrar, nós somos considerados prudentes e pessoas que realmente valorizam aquilo que Deus nos dá. Abençoai os teus filhos e filhas e que tomemos as atitudes que são necessárias nesse sentido. E a minha oração, meu pedido, em nome de Jesus, para todos sempre.